Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos decorar um bolo. São 5h30 da manhã e eu tô aqui morrendo de sono. Tive que acordar super cedo pra poder decorar. Ele já tá prensado, tudo certinho na geladeira, a gente fez ontem. E agora é só finalizar, né, decorar. Ele vai ser todo de ganache, então eu vou fazer a ganache primeiro. E é isso, eu tenho, né, esse tempinho aí. A cliente vem de 7 da manhã. E aí são 5h30, então tem esse tempinho aí pra poder finalizar. Como a decoração vai ser simples, vai dar tempo. Então eu vou primeiro fazer a ganache pra dar tempo dela dar uma descansadinha e a gente poder decorar. Bora lá. Então vamos lá, comecei já fazendo a ganache. Era pra eu ter feito no dia anterior, né, minha gente? Só que é aquela coisa, a gente diz, amanhã eu resolvo, né? Amanhã é outro dia. Chega o amanhã e a gente se arrepende. Porque era pra eu ter feito antes pra descansar. Porque vocês vão ver que essa ganache vai me dar um trabalhinho. E eu acabei, minha gente, exatamente no horário que deveria acabar. Até um pouquinho depois, né? Porque quando deu o horário, o bolo tava pronto, mas ainda precisava embalar. Então a cliente esperou ali uns 5 minutinhos. Então era pra eu ter terminado um pouquinho antes, né? Pra poder embalar. E assim que ela chegar já tá ok. Mas 5 minutinhos é tolerável, né? Não foi muito atraso, não. Então, fui logo fazer a ganache. Eu fiz aqui uma barra com a ganache branca, que eu tinha colocado dióxido e a água, né, o líquidozinho. Então, tava misturando para ela poder ficar pronta. E eu fiz também 500 gramas de ganache meio amarga, pra só dar uma seladinha no bolo, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer primeiro uma camada com a ganache preta, para depois vir com a branca. Então, eu fiz só uma seladazinha, uma camada fininha com a ganache preta, né, para poder dar uma firmada ali. Então aqui eu já tava terminando, né, a ganache branca de misturar tudo, incorporar. Fiz a preta também, uma quantidade menorzinha. E já fui aplicando, né, eu deveria ter descansado um pouco mais essa ganache. Principalmente a branca, né, porque pra alisar, espatular, colocar a espátula de textura, é bom quando ela tá com aquela espessura, né, mais cremosa, mais firme. Então, quando a gente faz logo, né, ela fica mais fluida, fica meio que escorregando, né? Porque a gordura ali fica solta, então não fica muito legal. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês vão ver que nada aqui não dê pra trabalhar. Dá sim, se você tiver experiência aí, com o tempo você vai aprendendo e você consegue trabalhar tranquilamente. Aqui eu tava colocando meu bolo no cake board, eu usei a ganache mesmo pra colar. Ele foi com massa branca, com recheio de bem casado. Então aqui eu coloco camadinhas, né, com brigadeiro branco e brigadeiro preto. E ele tem 20 centímetros de diâmetro e acredito que ficou aí em média uns 12 centímetros de altura. Ele ficou bem altinho. Então aqui eu tava colocando a ganache preta, né, ao redor. Só que como ela tava um pouco durinha, eu coloquei pouco líquido. Ela tava meio que soltando ali os farelos do bolo e não ficou legal. Então, eu terminei essa camada que eu tava colocando, né? Fiz ela toda aí só na lateral, só pra terminar, pra não deixar ali inacabado. E depois eu coloquei mais uns segundinhos no micro-ondas. Então, ela ficou um pouco melhor, né, de aplicar, porque ficou mais fluida. Se eu não me engano, eu coloquei um pouquinho de creme de leite também, porque eu achei que tava durinha ainda. Então, eu aqueci uns 10 segundinhos a mais, coloquei um pouquinho só de creme de leite. E aí ela ficou bem melhor, assim, tá vendo? Ficou bem melhor de aplicar, eu consegui terminar, né? Colocar no bolo todo, pelo menos pra selar essas camadinhas de massa, né? Pra não ficar soltando farelo. Então eu gosto de sempre fazer essa camadinha primeiro, pra depois vir, né, com a ganache branca e fazer a minha decoração. Depois que eu coloquei toda aquela ganache preta no bolo, a gente vai vir agora com a temida decoração, que me deu, minha gente, um trabalho enorme. Ela ainda tava um pouco fluida demais, né? Ela tava um pouco gordurosa, então tava meio que escorregando, tá vendo como vocês estão vendo? Ela tá soltando aí do bolo, não tava, né, no tempo ideal de descanso, ela precisaria descansar mais. Mas como a gente não tinha tempo, né, era muito cedo.
não deu. Então eu fui aplicando de camadinha em camadinha. Então eu fiz essa primeira camada aí fininha, alisei. E eu fiz várias vezes esse processo e fui colocando na geladeira. Então eu terminei essa camada, coloquei um pouquinho na geladeira, depois eu voltei, fiz mais uma camada, coloquei na geladeira até preencher todo esse espaço aí, né, marrom, e ficar tudo branquinho. Então fui fazendo aí repetidas vezes, né, colocando sempre na geladeira. E aí vocês estão vendo que já tá cobrindo, tá vendo? Porque se eu fosse esperar, né, como geralmente eu faço, sem botar na geladeira, ia demorar mais também. E como o tempo tava corrido ali, a retirada foi muito cedo. Às vezes eu me arrependo, minha gente, de pegar a retirada assim muito cedo, porque se acontece algum imprevisto assim, né, é muito ruim, porque é muito cedo. Então, como vocês viram, né? Acordei 5 horas da manhã, né? Eu comecei às 5h30, porque foi o tempo de eu levantar, escovar os dentes, né? Colocar a roupa, touca, tudo isso, organizar as coisas, pra poder começar, de fato, né? A trabalhar. Então, muito cedinho. Então, a gente quase não dorme. Eu particularmente, durmo tarde. Então, eu fui dormir, acho que era um pouco perto de 2 horas da manhã e acordei às 5. Então, eu dormi quase nada, né? Mas, enfim. Assim, eu não gosto muito de pegar muito cedo por conta desses probleminhas que tem, mas em partes eu também gosto porque eu acredito que não é todo mundo que faz, né? Então isso já é um diferencial aí, porque o cliente sabe que vai conseguir pegar ali cedinho, o horário que ele quiser. Eu não me atento muito, eu não tenho muita preferência com horário, então não tenho isso de, pode retirar de tal hora, não. Se quiser vir aqui 10 horas da noite buscar, eu entrego tranquilamente. Se vier 5 horas da manhã, eu entrego tranquilamente. Então, eu não tenho muito com isso, não. Eu agendou, deixou marcadinho, eu me programo e deixo tudo pronto no horário e no dia certinho. Já pra ter, né, essa coisa assim de personalizada mesmo, né? A pessoa pode escolher o modelo, o sabor, o horário, o dia todo. Então, comigo não tem frescura não. Posso deixar pegar qualquer hora. Claro que se a gente marcar, combinar, né? E a pessoa atrasar demais, né? E aí eu tiver um compromisso, aí sim a gente vai ter problema, né? Porque geralmente quando eu vou sair, não acontece muito não, mas quando eu vou sair, eu sempre aviso, ó, eu vou estar em casa até tal hora. Se a pessoa não vir, sinto muito, mas eu vou sair. Porque geralmente se a gente marca um compromisso, a gente não pode atrasar. Então, quando tem alguma coisa assim, eu falo pro cliente, olha, eu vou estar até tal hora. Eu sempre deixo umas meia hora aí vaga, porque eu sei que geralmente o pessoal atrasa. Então, se eu vou sair de 4 horas, eu digo que de 3h30 eu vou estar saindo. Porque aí eu já sei que pode ser que ele atrase e tal. Então, eu deixo aí um tempinho antes para o cliente poder vir e eu poder ir pro meu compromisso. Mas enfim, a gente vai, né, se ajustando e vai fazendo da melhor forma. E aí, como vocês estão vendo, eu já tô aqui terminando a minha camadinha. Vocês estão vendo que ela já começou a pegar forma e eu já tô colocando a espátula de textura. Mas ainda ficou complicadinho de alisar, porque tava escorregando a ganache e não tava ficando, né, um ponto legal. Mas aí, à medida que eu fui trabalhando com ela, que eu fui mexendo, ela foi engrossando mais, aí ela já tava começando a ficar no ponto ideal. Então, aqui eu deixei uma quinazinha imperfeita na parte de cima, né? Tinha na inspiração também que a cliente mandou. E deixei bem delicado. Em cima eu deixei retinho mesmo, não fiz aquela espiral, não. Limpei todo o cakeboard, né, a parte de baixo ali. E vim fazendo uns detalhezinhos na cor amarela e preta, que é basicamente a cor que vai predominar aí na papelaria. Eu coloquei primeiro esse nome Radiologia na frente para poder me basear, né, onde que eu ia fazer esses outros detalhes. E fui fazendo, só fui colocando ali a ganache, puxando pra cima, não tem um jeito certo, não tem um lugar certo, não. Eu fui basicamente colocando aí espalhadinho. Então, sobrou um pouquinho da ganache branca, e aí eu tingi com um corante amarelo. E depois o que sobrou do amarelo, eu só coloquei um pouquinho do corante preto por cima. Então, foram cores complementares aí que deu pra tingir tranquilo. E aí, fui fazendo dessa forma, só colocando, arrastando pra cima e finalizando. Eu não coloquei muito, pra não ficar muito exagerado. Então, eu coloquei poucos detalhes aí, só pra dar um tchanzinho, uma cor, pra não ficar ele todo branco. E se vocês chegaram até aqui, não esquece, gente, de curtir esse vídeo no final, deixar lá o seu comentário. Se você não tiver nada pra comentar, deixa só um emojizinho, né, algo pra poder agregar ali mais nos comentários e o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E não esquece de curtir, se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas e for novo, porque a gente sempre vai ter vídeo novo aqui, vou estar sempre compartilhando minha rotina de trabalho com vocês.
Então aqui eu já tô fazendo, né, a cor preta, como falei pra vocês, eu tingi ali, coloquei por cima do amarelo o corante preto. E tô colocando uns detalhezinhos ali do lado também. Alguns eu deixei só amarelo, alguns eu deixei só preto. E a maioria eu deixei com as duas cores. Eu achei que ficou bem legal, bem bonitinho, porque combinou ali com a papelaria. Depois eu vou vir também fazendo um detalhezinho dourado, então vai ficar aí amarelo, preto, dourado. Ficou bem legal. E aí, depois que terminei, né, os detalhezinhos preto e amarelo, eu tô vindo fazendo um detalhe dourado. Então, eu coloquei em todos esses detalhes, né, um pouquinho ali do lado, outros eu coloquei no meio, né, entre eles. Fui colocando de forma aleatória, não tem um jeitinho certo não. Como a cliente deixou por minha conta, eu fui fazendo livre e ela gostou da decoração, ela disse que ficou lindo. Então, fui fazendo. Esse meu pincel, ele é como se fosse uma vassourinha. Então, ficou um detalhe bem bonitinho. E aqui ele já tava pronto, minha gente. Acredite ou não, ó, 7 horas em ponto, era 7h03, se eu não me engano. A cliente mandou mensagem dizendo que já tava aqui, ali na frente. Então, eu corri pra embalar. Mas, graças a Deus, já tava todo prontinho aqui, né? Eu fiz um vídeo rapidinho pra vocês, porque senão não ia nem dar tempo. Aí, quando o Lucas foi pegar a caixa, eu fiz o vídeo aí pra não poder ficar sem o final, né? Mas ela chegou exatamente no horário certinho, né? E aí eu já corri pra poder embalar, deixar tudo prontinho pra ela poder levar. Então, se eu tivesse dormido um pouquinho mais ali, se eu tivesse tido algum imprevisto que demorasse a minha decoração, ia dar ruim, porque a cliente chegou exatamente no horário, né? Acredito que porque ela vai levar pro trabalho, então ela tinha que levar realmente cedinho, né? Tem gente que, como vocês sabem, marca e vem buscar 1 ou 2 horas depois, mas essa não, ela veio certinha no horário combinado. Então, a gente embalou rapidinho, ela já levou, já mandou feedback, disse que ficou lindo, que gostou. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.